o filho mais novo do mestre espadachim. Capítulo 12. E é assim, mais 6 meses se passaram. 12 de março de 1790. No reino Mitel, localizado ao sul do Castelo da Tempestade, a primavera finalmente chegou. Em mais meio ano, Jin completaria 10 anos e deixaria o Castelo da Tempestade. No final, Luna nunca informou ao clã sobre a existência de Murakami, assim como ele havia apostado 100 tortas de maçã nisso. No entanto, ele não ganhou uma única torta de maçã por ganhar a aposta, já que Jin também acabou apostando que ela não os trairia. Então, tecnicamente, Jin também ganhou a aposta. Os últimos 6 meses foram um período de paz e tédio para os cavaleiros e servos que trabalhavam no Castelo da Tempestade. Por outro lado, foi um período de crescimento e desenvolvimento para Jin, para quem o tempo passou rapidamente. Estou farto disso. Estou enjoado disso. Murakami falou enquanto olhava fixamente para o garoto de 10 anos. Você não só conseguiu reduzir o tempo que leva para transferir mana de 10 minutos para 5 segundos em um único ano, como também aprendeu a liberar mana em meio ano. E você age como se fosse tão fácil para você. Eu não posso acreditar no que vejo. Assim como Jin havia planejado, ele dominou a transferência de mana em um ano em vez dos 2 anos que Murakami havia previsto, e dominou a liberação de mana em 6 meses após a visita de Luna. Jin conseguiu se conter e aprendeu como ajustar seu controle sobre a mana. E esse não foi o único resultado favorável. Em sua vida passada, ele correu para alcançar rapidamente o estágio de 5 estrelas em apenas 3 anos, então ele não teve tempo para treinar e praticar as técnicas básicas. Como já tinha 25 anos quando começou a aprender magia, ele não teve tempo para aprender o básico. No entanto, agora que ele havia praticado repetidamente a transferência de mana, enquanto se certificava de ter controle total sobre sua velocidade, Jin sentiu que havia alcançado um novo reino da magia. Era como a diferença entre correr e dar um passeio lento. O cenário que se vê durante essas duas instâncias é completamente diferente. Sempre me comportei da mesma maneira desde que te conheci. Então não precisa exagerar agora. Além disso, após a visita de Luna, Jin começou a treinar a liberação de mana. Assim como a transferência de mana, foi uma tarefa fácil para o regressor, mas ele ainda praticou seriamente por 6 meses. E por meio desse treinamento, ele percebeu que os fundamentos de sua vida passada eram desleixados. Seja grato por estar morando no Castelo da Tempestade, garoto. Se esta fosse a Academia do Império de Vermont, os outros teriam alienado você por seu talento. Jin tinha ouvido exatamente as mesmas palavras dezenas de vezes do mestre de sua vida passada. Eu me pergunto o que o mestre está fazendo agora. Suponho que ele seja apenas um pirralho de merda cujo nariz continua pingando ou algo assim. O menino lembrou-se do rosto de seu mestre. O mago que informou Jin sobre seu talento em magia e o ensinou tudo era, na verdade, 2 anos mais novo que ele. Apesar disso, ele era um mago de 7 estrelas naquela época. Na verdade, ele estava quase no estágio de 8 estrelas. Nossa, existem gênios demais neste mundo. Eu não posso me deixar ser pressionado por eles. Preciso me dedicar aos meus estudos e treinamento. Jin deu de ombros com um sorriso malicioso se formando em seu rosto. Então, você vai me ensinar como liberar energia espiritual a partir de hoje. Isso mesmo. Diga-me quando terminar de transcrever esses livros. Murakami, você se importa um pouco comigo? Já terminei de transcrever todos os livros há uma semana. Exceto pelos que Jin não precisava, ele copiou totalmente o conteúdo de todos os tomos secretos que estavam disponíveis apenas para os porta-bandeiras do clã. Ele ainda não conseguia entender todas as noções e ideias exploradas nos livros, mas Jin lentamente perceberia seus significados no futuro, conforme sua esgrima melhorasse. Tudo o que restou a ele antes de deixar o Castelo da Tempestade foi aprender como liberar energia espiritual. Quando Murakami mencionou essa técnica pela primeira vez, ele nunca imaginou que Jin seria habilidoso o suficiente para começar a aprendê-la antes de deixar o castelo. O dragão só havia contado a Jin sobre a técnica para motivá-lo a treinar mais, mas parecia que Murakami havia subestimado a criança. Ele estaria à mercê de Jin até que eles deixassem o castelo. Ah, certo, é verdade. Não é que eu não me importo com você.
Apenas me esqueci. Bem, então vamos começar agora. Com um tom sério, Murakami sentou-se com as costas eretas e Jin seguiu. Estou avisando com antecedência, mas liberar energia espiritual não é uma técnica que você pode dominar rapidamente. Vai demorar mais do que demorou para a transferência e liberação de mana. Eu sei. Portanto, não seja impaciente. Como eu disse antes, é uma técnica básica e letal. Deixe-me te mostrar. Sovosh. Mesmo antes de ele terminar de falar, uma energia negra se materializou como fumaça e explodiu de Murakami. Era energia espiritual. Se a energia espiritual de Jin era como uma névoa leve que turva a visão de alguém, a de Murakami era como o abismo profundo que poderia engolir a luz e extingui-la. Foi a segunda vez que Jin viu o poder do dragão. A primeira foi no dia em que Murakami acordou. É muito mais denso e pesado do que a minha energia. Sovosh. Jin observou a agitação de energia que girava ao redor. Parecia que a mesma estava acenando para ele, dizendo-lhe para aproximar-se. Jin se pegou prestes a estender a mão para a fumaça escura. A cor da energia é diferente, mas no geral, parece semelhante à liberação de mana, certo? Sim, porém parece muito mais misterioso. Para os magos, a liberação de mana é o ato de conectar a mana dentro de seus corpos com a mana no ambiente. Qual é a intenção por trás dessa técnica, Jin? É para a recuperação e fortalecimento da mana. Isso mesmo. Ao liberar a mana, o corpo está aberto para aceitar a mana externa. Então, você pode usar a mana externa para recuperar o seu próprio ou para fortalecer o feitiço que está prestes a lançar. Liberar energia espiritual é mais ou menos o mesmo, mas existem algumas diferenças. Quais são? Liberar energia espiritual não é conectar sua energia à que há ao seu redor. Ele está conectando a energia natural ao seu redor com a sua energia interior. Então, é o contrário. Foi um tanto difícil entender essa noção. A aura e a magia dentro dos humanos se comportam como rios. A água dos rios sempre corre em direção ao mar aberto. Os rios nunca são maiores do que mares ou oceanos. Eles são ramos do mar que se estendem pela terra. No entanto, era o oposto da energia espiritual. Sombras. Murakami falou enquanto acenava com a mão para dispersar a fumaça cobrindo metade de sua aparência. O poder espiritual é derivado das sombras. Nesse caso, de onde vêm as sombras? Foi uma pergunta simples e curta. No entanto, estava cheio de sutileza divina. Imagino que venham de Solderet. Não eu imagino. Todas as sombras neste mundo originam-se claramente de Solderet. Ele é o mestre de todas as sombras ao redor do mundo, e você é o único contratante dele. Murakami expressou poderosamente enquanto continuava. Em outras palavras, você também pode se tornar o mestre de todas as sombras ao redor do mundo. As incontáveis ramificações ao redor do mundo chamadas de sombras se reuniam em um ponto singular. Para o mar. Para Jin Hunkandel. Essa era a teoria por trás da liberação de energia espiritual. A energia espiritual de Murakami começou a girar em incontáveis pequenos vórtices, não maiores do que ameixas. Eles então se fundiram de repente e criaram um padrão brilhante e colorido. Preste muita atenção ao que está para acontecer. Jin concentrou todos os seus sentidos e observou os arredores. Parecia que o tempo tinha desacelerado para a velocidade de um rastreamento, enquanto ele tentava ver que mudança a liberação de energia traria. O que na Terra? Jin só conseguiu engasgar em choque quando percebeu uma grande mudança. Perto do caixão de vidro atrás de Murakami havia vários castiçais e tochas. As sombras dessas fontes de luz na câmara subterrânea se estenderam como longos fluxos de água e começaram a fluir em direção ao redemoinho de energia de Murakami. Jin se virou para observar os outros objetos na sala, e o mesmo fenômeno estava afetando a sombra da estante. Logo, uma tontura repentina atingiu a criança. Uma poderosa sensação de dissociação o invadiu. Ele podia sentir o suor úmido em seu punho fortemente cerrado. Um desejo de dar vários passos para trás cresceu dentro dele. Isto é uma ilusão. Assim que tais pensamentos surgiram, Jin balançou a cabeça para clarear sua mente. No entanto, o fenômeno que ocorreu antes dele não era uma ilusão.
As sombras dos objetos ao seu redor estavam de fato se reunindo em direção a Murakami. Parecia um espetáculo sobrenatural. A aura esmagadoramente ameaçadora em torno de Murakami fez os cabelos de Jin se arrepiarem. Era como se nenhuma existência neste mundo pudesse matar o ser à frente de Jin. E Jin instintivamente percebeu que não poderia deixar essa aura ameaçadora esmagar seu espírito. De acordo com Murakami, quem deveria estar tremendo de medo eram as sombras. Porque um dia, Jin seria o único a exercer esse poder sombrio e assustador. Murakami sorriu com a visão do medo se dissipando dos olhos da criança. Boa! Essa deve ser a atitude do contratante prometido de 1000 anos. Sovosh. O vórtice de sombra logo parou seu movimento, e os rios de sombras voltaram às suas respectivas posições. Tendo passado por uma experiência intensa sobre a extensão desse poder, o cenário usual de paz e calma ao seu redor parecia agradável, ao contrário de antes. Era como se a noite tivesse passado. Ou talvez como se um festival tivesse finalmente terminado. O último fluxo de sombra atingiu seu objeto original, e a atmosfera opressiva havia desaparecido completamente. Jin estava suando muito, mas exibia um sorriso refrescante ao puxar a camisa encharcada do peito. Como foi? Incrível! Isso é tudo. Você percebe que este foi o golpe assassino do grande Murakami, certo? Era como se você tivesse controle total sobre o dia e a noite dentro desta sala. Murakami acenou com a cabeça, aparentemente satisfeito com o comentário espontâneo de Jin. Dia e noite. Eu não ouço essa expressão há muito tempo. As pessoas adoram associar usuários de poder espiritual a esses tipos de palavras, expressões desde os tempos antigos. Coisas como governante da noite, o criador da escuridão à luz do dia. Eles são muito infantis, honestamente. Sim, isso é tão constrangedor. Eu sei, certo? E governante da noite é um apelido que contém tantos equívocos e preconceitos. Para sua informação, as pessoas costumavam me chamar assim há cerca de 2000 anos atrás. Na verdade, não é tecnicamente errado me chamar assim. Beahara. Este dragão está falando sério dizendo piadas tão baratas na frente de uma criança. Jin engoliu sua resposta e deu uma risadinha. Em qualquer caso, você entende o que é liberação de energia espiritual? Tecnicamente, é como uma versão diferente do lançamento de mana, então presumo que você entenda o princípio por trás disso. Eu tenho um bom domínio sobre isso. Apenas me dê uma hora. Acho que vou conseguir fazer isso. Tire seu cavalo da chuva, garoto. Como eu disse antes, liberar energia espiritual não é algo que você pode dominar em um curto período de tempo. Eu sei isso. Não quis dizer que poderia dominar a técnica com seu nível de proficiência em uma hora, mas acho que poderia pelo menos administrar uma pequena liberação de energia. Você sabe, como o mais simples dos golpes de espada executados por um novato e um mestre espadachim pode ser completamente diferente. Exatamente. É por isso que eu disse que a liberação de energia espiritual é um movimento básico e letal. Então, qual era o nível de domínio da técnica que você me mostrou agora? Em torno do nível intermediário. Talvez um pouco acima do intermediário. Intermediário. Jin estava seguro de si. Mesmo se um grande mago do clã Zippel realizasse um feitiço de 9 estrelas, não seria mais forte do que a liberação de energia que ele havia observado agora. Murakami não tinha usado a energia espiritual para destruir nada, somente a fim de mostrar sua força. Então Jin não tinha nenhuma prova concreta para apoiar sua opinião. No entanto, mesmo se ele não visse seu poder destrutivo com seus próprios olhos, ele poderia sentir com precisão a superioridade do poder espiritual sobre a magia de 9 estrelas. Se você dominar totalmente esta técnica, poderá até aniquilar completamente um exército de 1 milhão em um instante. Ter a sombra retirada de uma forma de vida é sinônimo de morte. Crack. Algumas tochas colocadas no corredor repentinamente se separaram e caíram no chão. E ter a sombra retirada de um objeto é sinônimo de destruição. Jin não conseguiu esconder seu choque e olhou fixamente para as tochas quebradas. Ainda assim, caramba! Fiz o meu melhor para me conter para que nada fosse destruído. Então por que aquelas tochas quebraram? Teremos que consertar isso antes de deixar o castelo.
Que chato. Craque, craque. As tochas não foram as únicas coisas que quebraram. As partes de pedra do caixão de vidro que Murakami estava adormecido dentro tinham grandes fissuras através delas. Porra! Um suspiro profundo escapou da boca do dragão enquanto ele franzia a testa. De agora em diante ele tinha pequenas tarefas a fazer enquanto esperava por Jin.